E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Doug de Publicidade e Propaganda aqui da Campo Real e eu vou estar comentando sobre a questão 18 do simulado. Uma questão que se refere ao briefing. Dentro dessa questão, ela é uma questão de asserção razão. Então ela te dá um texto base e depois duas asserções, as quais você vai fazer asserção razão com esse texto. Já levando em consideração isso, você tem que pensar que na hora de responder, você tem que conferir se as asserções fazem razão com o texto. Então assim, o texto ele fala basicamente de o que é um briefing, o que compõe um briefing e que professores acadêmicos e empresários divergem, e essa palavra é bem importante, divergem sobre a importância de algumas informações para compor um briefing. Levando em base isso, então, a primeira asserção ela fala que profissionais, estudantes e empresários divergem sobre a necessidade do briefing para a realização de uma boa campanha publicitária. Aqui tem uma questão que é uma jogada de por o texto já estar falando de que os profissionais divergem entre si da importância de algumas informações, e aqui ele fala da divergência sobre a necessidade do briefing, isso gera uma certa confusão. Mas é simples de você ver. O texto base ele fala da divergência sobre a importância das informações, e na asserção fala sobre a divergência da necessidade do briefing. Só por isso a gente já anula essa asserção, a gente já sabe que ela é uma asserção falsa. E a segunda asserção fala que, em geral, anunciantes desconhecem a importância de determinados dados para o planejamento de uma campanha publicitária. Então, de acordo com o texto, você coloca ele em razão com o texto, ele complementa o texto base. Levando em consideração, então, a gente tem aqui a resposta D, que a asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. A próxima questão que a gente vai estar falando sobre agora é a questão número 27. Essa questão ela refere-se diretamente à disciplina de direção de arte, tá? E ela fala basicamente sobre composição. Diferente da última questão que a gente comentou, aqui também é uma questão que tem um texto base de apoio e algumas asserções, só que ela não é asserção razão, ela vai te dar proposições falsas ou verdadeiras. Então nada mais é do que um verdadeiro ou falso, apesar de ela ter respostas de A a E com asserção tal, verdadeira, asserção tal, falsa, você só precisa eliminar qual é verdadeira e qual é falsa, facilitando assim a compreensão dessa questão. Dentro do texto base, ele falando de composição, fala sobre ponto, linha e plano. E temos três asserções. Uma em que fala basicamente que a linha é uma sucessão de dois pontos. A outra fala que o plano é a sucessão de vários pontos e que ele, em geometria, tem somente duas dimensões, comprimento e largura. Na primeira asserção, então, a gente tem que linha é uma sucessão de dois pontos. Isso está correto, segundo o que a gente tem pelo texto base. A segunda asserção fala que o plano é uma sucessão de pontos e em geometria tem somente duas dimensões, comprimento e largura. A gente sabe que plano tem sim comprimento e largura, mas não é uma sucessão de pontos, e sim uma sucessão de infinitas linhas. E a terceira asserção fala que o plano é uma sucessão de linhas e em geometria tem três dimensões, comprimento, largura e profundidade. Sabemos que o plano não tem profundidade, então eliminamos a terceira, sabemos que a primeira é verdadeira, e a segunda a gente tem essa dúvida de o plano é uma sucessão de pontos e o que em geometria tem somente duas dimensões. A segunda parte dessa asserção está correta, mas a primeira está errada, então eliminamos ela também, sendo só a primeira asserção a correta, sendo a letra A a resposta correta dessa questão do nosso simulado. E essa foi a resolução das questões do nosso simulado. Fiquem ligados aí em todas as redes da Campo e até mais!